Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos dar início, irmãos e irmãs, a esse santo culto de adoração ao nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero saudar a todos com a santa paz de Deus, no grato amor do Senhor, desejar uma noite abençoada para todos nós, que mais esse culto, a presença de Deus, seja derramada em todos os corações e que hoje nós possamos, como sempre temos feito ao longo de todos esses meses, esses dias, adorar a Deus de todo o nosso coração, de bom entendimento, com o espírito quebrantado, o coração quebrantado diante do Senhor, que é digno. Deus é digno da nossa adoração. Então seja muito bem-vindo, irmão e irmã, que Deus te abençoe poderosamente e faça a sua luz infinita irradiar na tua vida, no teu coração também. É uma alegria para nós receber os irmãos aqui para juntos nós cultuarmos a Deus. Tá bem, amados irmãos? Então vamos começar o santo culto, louvando ao Senhor com o cântico 91, 91. Senhor.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que está no nosso meio e quer visitar o nosso coração. Agora nós vamos cantar mais um hino, para em seguida nós orarmos a Deus. Então façam seus pedidos de oração, façam menção das suas necessidades, o nome das pessoas por quem você quer orar, e nós vamos apresentar a Deus, tanto aí no Facebook quanto no YouTube. Tá bem, irmãos? Juntos nós vamos adorar ao Senhor. Vamos agora cantar o hino 55, para depois orarmos a Deus. 5:5. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agora, irmãos, nós vamos orar a Deus e apresentaremos aos céus os pedidos de orações por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e testemunhados que estão rogando as orações da igreja. Pediremos também em favor dos irmãos que estão hospitalizados, em recuperação, as pessoas que estão em tratamento do câncer, do Covid e de tantas outras enfermidades que têm acometido o povo aqui na nossa nação e fora dela também. Vamos pedir a Deus a sua bênção, a sua graça, a sua proteção em favor das nossas vidas. Que não falte a sua misericórdia, que não falte o seu amor, que não falte a sua graça derramada sobre nós. Feliz aquele que confia em Deus de todo o seu coração,
que, ainda que passando por dificuldades, por tribulações, sabe que a sua vida está nas mãos de Deus e que a qualquer momento Deus pode inverter as situações desfavoráveis para favoráveis. Deus pode derramar a sua glória e fazer além daquilo que pensamos ou sequer imaginamos. Poderoso é o Senhor, irmãos, para cumprir o desejo dos nossos corações. Vamos pedir que nessa noite o Senhor mande para nós do céu o conselho maravilhoso da sua santa e bendita palavra. Você aí na sua casa, onde você está, procure orar junto de nós, procure ajoelhar-se, clamando ao Senhor de todo o teu coração, fazendo também a tua oração, e o Senhor vai ouvir a todos nós essa noite. Vamos pedir a Deus a sua bênção em favor agora do jejum, que começa à meia-noite, daqui a pouquinho, às 0 horas até o meio-dia. A nossa Santa Ceia, que é amanhã às 20 horas. Que todos os corações estejam preparados, entregues nas mãos do Senhor. Não se deixando levar, irmãos, por nada contrário, nada que queira nos esfriar, nos afastar da boa presença de Deus. Não, vamos clamar para que em tudo o nome de Deus seja glorificado na nossa vida. Todos juntos, ajoelhados em comunhão. Em nome do Senhor Jesus, oremos a Deus. Amém. Glória a Deus. Senhor, nosso Altíssimo Deus, nosso Pai Celestial, nós estamos, Senhor, diante da Tua presença com os nossos joelhos curvados e o nosso coração contrito, para Te agradecer, ó Pai, pela sorte que coube as nossas almas quando fomos chamados Teus filhos. Senhor, sentimos o Teu amor por nós e sabemos que esse amor é verdadeiro, desinteressado, até porque não há nada em nós que pudesse ser valioso a Deus, a não ser o nosso amor e o nosso carinho. Senhor, Te damos graça pela oportunidade de falar contigo essa noite, de poder cultuar ao Senhor, e o Teu povo com alegria se reuniu para exaltar a Tua santidade divinal, para exaltar o Teu nome, para sermos, Senhor, tocados pelo Teu Espírito Santo, pois a Tua presença é aquilo que é de mais precioso nas nossas vidas. Senhor, estamos felizes pela preparação de poder congregar, do nosso jejum, Senhor, da Santa Ceia que será realizada daqui um pouco mais. Ó Deus maravilhoso, como é bom poder estar diante de Ti, como é bom, Senhor, ter a certeza de que Tu estás ouvindo a voz das nossas orações. Pedimos, ó Pai, visita os nossos corações nessa noite com a Tua presença e enche-nos, Senhor, da Tua glória celestial. Enche-nos, Senhor, da Tua graça, do Teu amor, e que em todas as coisas que fizermos, seja para a glória do Teu santo e poderoso nome. Senhor, oramos pelos pedidos de oração, por famílias, enfermidades, tribulações, causas, viagens e acidentados. Todos os que pediram, tanto na live, quanto, Senhor, nos pedidos de oração pelo WhatsApp, por carta, por SMS, por telefonemas, pessoalmente. Todos os que clamaram, confiam inteiramente que serão atendidos pelo Senhor, que serão socorridos por Deus. Portanto, Senhor, ajuda-nos nessa parte, fortalece os nossos corações para fazermos a Tua vontade na terra. Não permita, Deus, que nós vejamos a corrupção e nem muito menos venhamos dar ouvido a ela, Senhor. Ó Deus, se tem alguém enfermo, alguém atribulado, entristecido nesse momento, angustiado, em nome de Jesus Cristo, repreende agora, Senhor, todo mal. Repreende, Senhor, toda enfermidade. Repreende toda tristeza, toda angústia. Porque diante de Deus até a tristeza salta de alegria. Glória ao nome do Senhor. Ó Deus maravilhoso, ajuda-nos, Senhor, a criar os nossos filhos, ajuda-nos, ó Pai, a crer na Tua palavra, Senhor, a não nos desviarmos dela nem para a esquerda, nem para a direita. Nessa noite, Senhor, ensina-nos como melhor a Te servir, ilumina, Senhor, a nossa mente para compreender a Tua palavra, e manda do céu o Teu conselho maravilhoso. Fala com as nossas almas, fala aos nossos corações. Senhor, abençoa os médicos, os enfermeiros, todos da área da saúde, da área dos transportes, da segurança pública. Senhor eterno, abençoa, protege, guarda debaixo das Tuas asas contra essa enfermidade tão terrível
que tanta tristeza tem causado ao nosso país. Ó Pai eterno e maravilhoso, ajuda, Senhor, o teu povo a estar firme diante de Ti nesses dias de pandemia, para que quando o santo culto voltar, todos possamos estar, Senhor, firmes no propósito da salvação. Senhor, abençoa a nossa Santa Ceia, abençoa mais uma vez o jejum, a oração da madrugada, o encerramento do jejum. São vários eventos que teremos ao longo desse final de semana através da live. Fortalece o nosso coração para fazermos tudo movidos pelo Teu Espírito Santo. Assim, Senhor, pedimos que nos ajude, que guie esse santo culto e que a Tua presença não falte entre nós. Em nome do Senhor Jesus, bendito para todos sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Amém. Santo Deus. Deixa eu passar aos irmãos aqui os avisos, então, antes do hino da palavra. Então, vamos lá. Está tendo culto agora, né? Nós estamos realizando o culto, que é realizado todos os dias às 20 horas e aos domingos em 2 horários, às 10 da manhã e às 8 da noite. Agora vamos começar à meia-noite de hoje para amanhã o nosso jejum, que a gente tem feito ao longo desses meses, da meia-noite ao meio-dia, então está tendo culto agora. Haverá a live do início do jejum, à meia-noite, aqui através da página do YouTube. Às 15 para as 3 da manhã, clamor da madrugada, que tem todos os dias da semana. Às 10 da manhã, amanhã de manhã tem culto de novo. Participem, irmãos, para a gente estar sintonizados nessa mesma comunhão até a Santa Ceia. Ao meio-dia tem a live encerrando o jejum. Ao meio-dia tem a live encerrando esse jejum que começou à meia-noite aqui. E às 8 da noite, o santo culto de Santa Ceia. Então, olha quanta coisa. O que a gente faz? A nossa intenção é manter a irmandade numa mesma comunhão. Manter a irmandade no mesmo espírito de adoração, de clamor, de intercessão. Porque é muito fácil a gente pedir para os outros. Ora por mim, né? Tem um crente 6 horas. 6 horas por mim? Ora por mim, irmão, apresenta minha causa, apresenta meu filho, é maravilhoso e nós fazemos, mas é insubstituível que nós estejamos diante desse propósito, diante de Deus. Então a irmandade deve se esforçar. Todos esses eventos que Deus põe no coração, não é para mostrar que nós somos mais crentes, até porque não é verdade, porque nós somos melhores, muito menos, mas é para manter a igreja com a mente ocupada, o coração ocupado, porque mente vazia é a oficina do diabo. E se a gente deixar, vem depressão, vem ansiedade, vem síndrome não sei das quantas, e vem. Porque nós estamos passando um momento muito difícil, um momento de reclusão, de dificuldade financeira, dificuldade dos relacionamentos, porque está todo mundo muito junto o tempo inteiro, acaba desgastando. Vocês sabem que é verdade. Tenho atendido vários irmãos e irmãs, vários casais que estão enfrentando essa dificuldade. Então vamos procurar ocupar o nosso tempo com aquilo que é bom. E penso que cultuar é bom, né? É maravilhoso. É a melhor opção, é estar na presença de Deus. Então vocês estão convidados para todos esses eventos aí que a gente quer fazer junto de vocês. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar grandemente, que Deus vai tocar nos nossos corações e vai fazer a sua obra para o seu nome ser glorificado, tá bom? Vocês vão olhar no GC aqui do lado, a programação de todos os eventos de hoje para amanhã, tá bom? Para mandar só dar uma decorada aí, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar grandemente a todos nós, tá bem? Deixa eu ver o que mais tem de aviso. Sim, nosso canal no YouTube, CCA Alphaville Lives, no YouTube a transmissão é sempre melhor, porque ele já é uma plataforma de vídeo. Então, fique à vontade, pelo YouTube eu acho melhor. A gente tem transmitido por lá também, está aumentando o número de acessos lá, porque é realmente mais estável. E aqui pelo Facebook, CCA Alphaville. Na nossa página, todos os dias de madrugada, a gente faz uma nova publicação, fica fixada no topo da página, para vocês colocarem os pedidos de oração para o clamor da madrugada. Então, dá tempo de você correr lá agora e colocar o nome de quem você quer que ore, que às 3 da manhã nós vamos orar. Eu vou estar com vocês nesse clamor da madrugada.
Vamos orar por essas pessoas. Quando for terminar esse clamor, nós fazemos uma de domingo para segunda para terça. Então, quem sentir, todos os dias tem que ir lá que a lista é renovada. Nomes por dia, nomes lá, juntando os comentários, tem dado uma média de 600. É muita gente, né? E nós ficamos felizes porque o povo crê e com isso ora. É isso que a gente quer fazer, disparar um gatilho na mente da Irmandade para estar na presença de Deus. Para entrar no nosso canal no YouTube, está fixado aí nos comentários o link do nosso canal. Então você clica aí e entra para poder assistir a live, já se inscreve, já dá um curtir no vídeo, vocês ajudam o canal a permanecer no ar. Dado esses anúncios, que não foram poucos, deem uma olhadinha no lado, aqui do lado, para vocês verem a programação do culto, tá bom? Do que vai acontecer de hoje até amanhã, às 8 da noite, aí você dá uma decorada. No final do culto, nós vamos pôr uma tela também com essas informações, tá bem? Vamos louvar a Deus com o cântico 127, e vamos aguardar que o Senhor nos mande a sua santa palavra. 127. Glória a Deus. Vamos aguardar a santa palavra. Deus seja sempre louvado. Amém. Santo Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor.
Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no Santo Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 60 a seguir, até onde Deus nos der. João, capítulo 6, versículo 60, onde diz aqui: Jesus é abandonado por muitos discípulos. A confissão de Pedro. Lemos com a ajuda de Deus. Amém. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, dizia-lhes: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam, e quem era o que eu havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Aleluia! Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Só até aqui Deus nos dá, irmãos. Amém. Deus, irmãos, pôs no coração essa palavra quando estava fazendo a minha oração da comunhão aqui, antes de começar o santo culto. Os irmãos vejam como é o ser humano. Como a gente é estranho. Essas pessoas que abandonaram o Senhor, como nós lemos aqui, que deixaram de andar com Ele, não mudaram das situações das quais nós enfrentamos nos dias de hoje. Garanto aos irmãos que é a mesma coisa. Pessoas cheias de si, interessadas em coisas materiais, interesseiras também, ou seja, eu só fico do teu lado enquanto me convier. O primeiro momento que você fizer alguma coisa que aos meus olhos esteja errado, ou que seja errado efetivamente, eu não fico mais perto de você. Deus mandou uma palavra dessa esses dias, falando sobre isso, de que quando você tem dinheiro, você está bem, você pode proporcionar às pessoas algum conforto, alguma influência, você é rodeado de amigos, ou pseudo-amigos. Mas quando as coisas mudam, todos nós passamos dificuldade, o que acontece? Os amigos dão uma sumida. Já aconteceu com os irmãos? Quando você erra, porque nós erramos, viu, irmão? Não sei se vocês sabem. Pois fiquem sabendo, então. A gente erra a todo momento, erra com as pessoas, erra com nós mesmos, falhamos, somos seres humanos, suscetíveis à falha e falhamos. Não tem um que escapa disso. E não era tudo flores, não era tudo só alegria. Havia a dificuldade da missão que eles enfrentavam, havia a dificuldade da perseguição,
Havia a dificuldade daquelas pessoas que negavam a verdade do Evangelho, que não criam. E além de não crer, combatiam. São vários fatores de dificuldade, a dificuldade financeira. Não pense os irmãos que eles não passavam. A privação das coisas. O Senhor escreveu, as aves do céu têm seus ninhos, as raposinhas têm os seus covis, mas o filho do homem, que era ele, não tem onde reclinar a cabeça. Não tem um travesseiro para chamar de seu. Então era um conflito difícil. E toda vez que nós falamos sobre essas coisas, nós temos que lembrar que o Senhor Jesus foi um verdadeiro homem. Um homem comum como nós. Fome, medo, frio, problemas, anseios, ira, alegria. Lembramos que ele veio fazer esse test drive aqui para ver como que são as coisas, para então entender as nossas necessidades. E é evidente que quando você junta um grande número de pessoas, certamente você juntará um grande número de problemas também. Junto com as pessoas vêm os problemas, vêm as manias, vêm as insatisfações, vêm as antipatias. E aí isso desencadeia numa série de outros problemas menores ou até maiores. Então, de quando em quando, ele fazia um discurso de doutrina, de conserto, de arrependimento, de correção, de admoestação. E ninguém gosta de ser chamado a atenção. Eu não posso dizer pelos irmãos, porque eu não sei o que está no vosso coração, mas eu detesto que me chame a atenção. Eu não vou ser hipócrita dizer que eu gosto, eu não gosto. Mas sei que é necessário, aceito, mas não gosto. E toda vez que eu sou chamado a atenção é porque eu fui achado em reprovação. Então eu tento olhar isso com o melhor dos olhos. Bom, se a pessoa está me falando isso, porque ela quer o meu bem. Mas não gosto. E eu sei que os irmãos também não, somos todos iguais. E o povo, ainda mais difícil, porque eles ainda não, nós já conhecemos a graça de Deus. Recebemos o Senhor como nosso Salvador. Eles estavam em processo de adaptação, estavam ainda meio... Vou ouvir bem o que esse homem está falando aí. Eles ainda procuravam falhas no Senhor. Por isso que os escribas a todo momento indagavam, outros tentavam fazer armadilhas em palavras para que ele fosse achado em transgressão, fosse preso, que era o desejo dos sacerdotes. E as pessoas são muito observadoras. Não diz que uma ação vale por mais que 1000 palavras? Nós estamos sendo observados a todo momento, as pessoas estão te avaliando. Eu tenho absoluta certeza que os irmãos estão assistindo o culto e estão me avaliando aqui. A maneira de eu falar, os meus gestos, como eu me porto, como eu oro, como eu prego. Os irmãos passam um scanner, para que você tenha um filtro de verdade, de mentira, do que é bom, do que é ruim, para que você se preserve também. É muito bom que façamos isso. Nessa ocasião, eles acharam reprovado o Senhor. Por isso, irmãos, que a gente tem que ter na nossa mente que nós somos bem-aventurados, mas não é uma constatação nossa. São palavras do próprio Senhor Jesus que dizia ao povo: vós credes em mim porque vedes as obras e maravilhas que eu opero. Mas após vocês virão outros mais bem-aventurados, que somos nós, que viemos depois desse povo, que sem me ver... creem em mim, em espírito, verdade e vida. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, a primeira coisa que o Senhor quis ensinar aos seus discípulos, aqueles que ficaram, foi que é essa lição que Deus quer trazer para nós essa noite. Presta bem atenção. A palavra, ela é espírito. E eu vou ler aqui, os irmãos vão compreender. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis o Filho do Homem, visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Para o céu.
O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Mas ele não está dizendo de aproveitar a nossa carne. Está dizendo que a nossa carne não aproveita a palavra. Mas o Espírito de Deus que está em nós é que a vivifica dentro de nós. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. E as palavras que eu vos digo são espírito e vida. É necessário que para ouvir a palavra nós a ouçamos em espírito. A carne para nada aproveita a palavra de Deus. Está aqui, irmão. O contexto é esse aqui. E os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai que jeito? Em espírito, verdade e vida. Nós vamos subir aos céus em espírito. O reino de Deus é espiritual, irmãos. Por isso que nós enfraquecemos na fé. Porque nós trazemos as coisas espirituais para a carne. A palavra vem falar sobre salvação e nós transliteramos isso para a nossa carne. Ah, eu vou ficar rico, eu vou salvar essa pessoa dessa doença, eu vou resolver esse problema. Poderoso é Deus para fazer e faz, mas a palavra essencialmente é para a nossa alma. Para a nossa alma. E é necessário que nós tenhamos essa compreensão, que nós saibamos separar as coisas. Nós fazemos meio que lançamos sorte sobre a palavra. Vou tentar explicar aos irmãos. É mais ou menos assim. Estamos aqui congregados em 200 irmãos, por exemplo, e você vem buscar uma palavra, vem essa palavra de Deus e fala, será que foi comigo essa palavra? Eu não entendo isso, irmãos. Como será que foi com você? É óbvio que é comigo, é contigo, a palavra é com todos, mas será que Deus falou comigo? Primeiro, o Senhor disse, eu conheço as minhas ovelhas e por elas sou conhecido. Se não houver em nós esse conhecimento, essa intimidade com Deus, vai ser difícil. Como pode você vir no culto e a palavra não ser com você? Se o Senhor disse, aquele que vier a mim, jamais o despedirei vazio. Será que eu entendi a palavra direito? Mas quem entendeu o quê? Está aqui o texto. O problema é que a gente sempre pega a palavra, que é instrução, que é sabedoria, que é saúde para a nossa vida espiritual, e levamos ela para o campo da profecia, que é onde muitos pegam a palavra e começam a lançar sorte. Tem alguém aqui nisso, você lá isso, Deus me mostra alguém lá não sei na onde, Deus me mostra uma macumba não sei na onde, e fica essa coisa, aí gera dúvida na igreja, será que foi comigo? E nós, pregadores, somos responsáveis por isso, de lançar dúvida nos corações da igreja. Está aqui o texto da palavra, nós temos que nos ater a pregar o que está aqui. E, irmãos, o Senhor vem dizer a nós essa noite, é necessário que aquele que me adore, adore em espírito e em verdade. Eu sei que você está questionando. Tá bom, Deus, mas eu tenho fome. As contas não param de chegar. Eu estou doente. Calma. A cura mais importante que você precisa receber é a da tua alma. Então vamos lá, vamos falar de um processo para chegar naquilo que você quer. Deus te predestina, Paulo escreveu lá aos Romanos, é os que predestinou, a esse chamou, e aos que chamou, a esse justificou, e aos que justificou, a esses glorificou. Uma etapa atrás da outra. Deus te chamou, você veio. Recebeu o anúncio da graça, você veio. Batizou-se, está servindo a Deus. Agora Deus está trazendo a compreensão da sua palavra para você. Eu conheço as minhas ovelhas, como por elas sou conhecido. O Senhor já te conhece e já me conhece. Agora Ele quer que nós o conheçamos, para que saiam essas dúvidas. Aí nós passamos esse processo. Quando nós passamos a conhecer Deus, que era o que estava acontecendo com essas pessoas, muitos duvidaram e foram embora. Mas os discípulos ficaram. Veja só o exemplo de Pedro. Vou explicar aos irmãos bem explicadinho. Pedro já conheceu o Senhor. E o Senhor disse aos discípulos, bom, não quereis vós ir também embora junto com eles? Vai embora. Não está bom o discurso? Está duro? Olha que coisa. O Senhor, quando tinha que falar, falava, irmãos.
Aí Pedro chegou: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Que compreendeu que a palavra era por Espírito. E a partir do momento dessa compreensão, alcança a fé, irmãos. Essa fé que cura as enfermidades, que abre as portas de emprego. Essa fé que resolve o problema dos casais. Essa fé que faz com que a igreja esteja cheia da presença de Deus, cheia do povo. E aí cumpre-se a palavra: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis aos montes, precipita-te no mar e eles te obedecerão. Só que é um processo difícil de conhecimento. Nós não falamos, a palavra não veio esses dias falando sobre nós nos conhecermos, acho que foi um dia desse atrás, não foi? Pois agora a palavra vem falando sobre nós conhecermos a Deus. Olha como Deus é maravilhoso. Como Deus é santo, cheio de misericórdia. Ele vem preparando a sua igreja para receber as suas bênçãos. Ele vem preparando a sua igreja para receber a sua visita, para receber a sua graça, o seu amor e o conhecimento da graça do Filho de Deus, irmãos. E o Senhor diz a todos nós essa noite: eu quero que você me conheça como eu te conheço. Como está escrito lá na Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios. Hoje o vemos, acho que no 13, não foi a palavra sobre a caridade? Porque agora, no verso 13 diz: porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Aleluia! O Senhor já me conhece, mas agora é necessário que eu o conheça também. Eu preciso conhecer o Senhor, preciso conhecer a Deus, para que eu possa adquirir essa fé maravilhosa que me leva adiante, que me impele a alcançar os meus objetivos, os meus sonhos, em nome do Senhor Jesus. Receba esse conhecimento da graça de Deus, receba esse conhecimento da palavra de Deus. Eu tenho absoluta certeza que os irmãos vão concordar com isso que eu estou dizendo. Quando a gente começa no caminho, quando a gente começa no Evangelho, assim que a gente obedece, que a gente chega na igreja, que a gente é batizado até, o que mais que chama a nossa atenção? Atrás do que nós vamos mais? Vou falar por mim, mas sei que é igual a todos. Profecia. Verdade ou mentira? Tem aquela irmã ali, faz umas orações, vou lá. Tem aquele irmão lá que o culto dele bomba na revelação, vou lá. Tem mal? Nenhum. Mas o tempo vai passando. 1 ano, 5 anos, 10 anos, e nós estamos ali, servindo ao Senhor. Eu, daqui a pouquinho, vou inteirar 30 anos que Deus me chamou nas águas do batismo. Vou fazer 29 agora. E durante esse tempo a gente já viu de tudo. Viu profecia verdadeira, viu profecia falsa, vi pessoa pregar errado, já preguei errado. Uma vez eu preguei aqui no Alphaville que o povo de Israel ficou cativo 70 anos no Egito. E foram 400. O povo ficou cativo 70 na Babilônia. Um dos irmãos aqui, acho que foi o irmão N, irmão Rodrigo. Não foi isso. Aí no outro culto, irmãos, preguei errado. Ué, fazer o quê? Ainda mais eu que sou ruim de Bíblia. Ao longo do tempo a gente vai adquirindo conhecimento da palavra. A gente vai adquirindo conhecimento do Evangelho, das coisas de Deus. E então, eu garanto aos irmãos que com algum tempo de crente, você já não se impressiona mais com essas coisas. Tem um irmão lá que Deus usa muito. Vamos lá congregar. Mas se for congregar no lugar que é igual o irmão Rodrigo, que é fraquinho de pregação, eu vou também, porque agora eu já aprendi a compreender a palavra. Eu contei para os irmãos aqui uma vez que eu estava passando uma prova difícil na minha vida, uma prova material, e tinha um restinho de gasolina no meu carro. Falei, vou congregar num bairrinho lá em Minas, onde nós morávamos, um bairro chamado Pessegueiro, que é o querido irmão Argemiro, que é o cooperador lá, acho que ainda é. Usava aquelas calças de pular brejo, calça no meio da canela, simples, uma gravatinha curtinha, um homem simples. Bom, ele ia de charrete para o culto. Quase não sabia ler.
E está lá a irmã Gemira atendendo o culto, é nós, vem com nós, a gente fuma, e é bicicleta, e é perto, é porta, e eu ali na comunhão, Senhor, fala com a minha alma, tadinho, simples. Ele pregou uma palavra e falou, olha irmão, eu vou falar uma coisa para você. Você está preocupado com a sua vida, com os seus problemas? O Senhor te diz, o que te fartar, Deus inteira. Ô irmão, aquela palavra feriu o meu coração. Falei, Senhor, é tudo que eu precisava. Eu creio na tua palavra, aleluia. Porque veio, irmãos, a compreensão da palavra. Irmão, receba a compreensão da palavra. Receba essa amizade com Deus, irmãos, à medida que nós vamos evoluindo como crente. Cumpre-se o que a palavra diz, aquele que me serve, não vos chamarei servos, mas amigos. É uma relação que vai evoluindo dia após dia, uma proximidade que vai se dando dia após dia, e o Senhor quer trazer o seu povo para mais perto, para que nós compreendamos, Senhor, para onde eu irei? Só tu tem palavras de vida eterna. Conheço uma irmã que se congrega numa igreja, que o genro dela é o responsável pela igreja, ex-genro. A filha não aguentou, pediu a separação, e ficou por culpada, porque foi ela quem pediu, ele ficou lá com carinha de santo, mas era uma coisa ruim com a esposa em casa, mas como foi ela que pediu, ele ficou por bom. Vejam só. E ele atende a igreja que a irmã congrega, pois ela congrega todo dia e ainda ouve a palavra da boca dele. Vou fazer o quê? Eu preciso de Deus, eu conheço ele, sei quem ele é. Pecar nunca pecou, mas não é flor que se cheire. Mas eu preciso, falou para mim e para Dani na mesa da casa dela. Eu preciso da palavra, irmão, e eu vou lá por causa do Senhor. Falei, irmã, glória a Deus, quando eu crescer quero ser assim. Sabe o que acontece? Quanto tempo? Irmão, já tem uma caminhada, 40 anos aí servindo a Deus, mas não é o tempo, irmão. Ela conseguiu assimilar, ela conseguiu entender que a palavra é espírito. No culto desse pastor eu não vou não. Eu não vou muito com a cara desse pastor. Você vai ouvir a palavra do pastor ou a palavra de Deus? Está entendendo, irmão, o que eu estou te dizendo? É isso que a palavra vem dizer para nós. Como naquele dia eu entendi a palavra, feriu meu coração, que fartar na tua vida, Deus inteira. Oh Deus, como tu és maravilhoso. Acabou o culto, ainda podia, né? Não tinha coronavírus, ainda mais o Morgemiro, que é um velhinho. Não aguentei, irmão, larguei meu instrumento, fui lá no final do culto, abracei ele, dei um beijo nele, abracei ele, ficou meio sem graça, Deus me visitou, Deus visitou ele, né? Um matuto da roça, fechou os olhos assim para ninguém ver chorar, cheio da presença de Deus, e eu estou aqui glorificando a Deus, ele também. Alamanaia. Irmão, receba a compreensão da palavra de Deus, receba essa intimidade com Deus, é isso que Deus quer de nós, intimidade, proximidade. Por quê, irmãos? Quando nós alcançarmos isso, acontece alguma coisa na igreja, metade da igreja vai embora. Dá um problema com o pastor, metade da igreja. Não, irmão, teu negócio é com o Senhor Jesus. Fica firme no Senhor. Os irmãos sabem que o nosso estatuto, agora eu fiz a reformulação do estatuto há uns 2 anos, eu achei muito interessante, isso que eu quero compartilhar com os irmãos. O estatuto da CCA diz o seguinte, que havendo dissidência da igreja, estamos todos nós aqui no Alphaville, e todos resolvem mudar de igreja, toda a irmandade, essa igreja é nossa. Toda a irmandade muda para a igreja tal. Fica de 200 irmãos, fica só 2 aqui. Vejam só, ficam só 2. O patrimônio da igreja fica para esses 2, de acordo ao estatuto. O patrimônio pertencerá ao grupo que permanecer na igreja, ainda que em menor número. Mas saiu todo mundo, não tem mais ninguém do Alphaville. O patrimônio do Alphaville vai para a CCA mais próxima, no caso a Itapevi. Entende, irmãos? Então nós temos que estar firmado no Senhor. E foi o que Pedro disse, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. E quando depois negou o Senhor, perto da ascensão lá no mar de Tiberíades, o Senhor lembrou disso que ele disse. Espera aí, você não é julgado por uma ação só. Você fraquejou aqui, mas lá você se manteve firme, está tudo certo, Deus é contigo. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã. Ouça a palavra em espírito. E você não ficará refém de mais nada. Sabe por quê?
A gente vai buscar as profecias e tem, já falei aqui, vou defender até o fim, tem quem Deus se use, graças a Deus. Eu vou lá para Deus mostrar para o irmão Rodrigo o que vai ser da minha vida. Para que Deus mostra para mim? Mostra para você, a vida não é sua? Não tem lógica, irmãos, que eu estou dizendo, é muito absurdo. Ué, Deus mostra para mim? Mostra para você mesmo. Que diferença nós temos? Somos iguais diante de Deus. Então Deus, você fala com Deus, que fala comigo, que fala com você, para você... Não entendo. O Senhor disse que o único intercessor é Ele, é o Senhor Jesus. Não tem outro intermediário entre você e Deus. Então, irmãos, a palavra vem para trazer luz aos nossos caminhos. A palavra vem para trazer luz para a nossa vida. E quando você alcança esse conhecimento em todas essas etapas da sua evolução como cristão, você alcança, portanto, no final delas a fé, e você consegue conhecer a Deus, você não é enganado mais. E você resiste às suas provações, pede oração, pede confirmação, pede sinal, está certíssimo, tem que fazer, mas enganado você não é mais. Não, Senhor, agora eu já tenho descansado na Tua palavra. Por que a palavra diz para descansar nela? Porque eu compreendo ela, eu confio nela, ela é o meu mapa, ela é minha bula, como uma bula de remédio, ela é meu guia, ela é minha instrução, eu sei onde ela vai me levar, eu confio plenamente no que ela me instrui. Eu não preciso de outros meios, eu não preciso de incidência de outras coisas, mas isso é com o tempo, com a vivência, e é isso que Deus quer trazer a nós essa noite. O conhecimento da sua santa palavra, Alamaia, porque para a carne ela nada aproveita, mas o Espírito é o que vivifica, e esse Espírito vivifica a palavra em você agora, em nome do Senhor Jesus. Faz ela saltar no teu coração, e você diga: Deus, eu recebo a tua palavra, eu compreendo a tua palavra, e não me deixarei vencer pelos meus cuidados. Não me deixarei vencer, Senhor, pela minha vontade, pois agora eu compreendo a Tua palavra, e também Te conhecerei, Senhor, como por Ti sou conhecido. Guardemos a palavra, Deus seja sempre louvado. Amém. Glória ao nome do Senhor. Alamanaia e Kalamanasalaia. Glória a Deus. Vamos ajoelhados, agradecer a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Deus. Senhor nosso Deus, Pai Santíssimo que habitas no céu, voltamos curvados, ajoelhados aos Teus pés, para Te agradecer por esse santo culto que Tu nos tem dado, pela Tua boa presença, pela virtude do Teu Espírito Santo em nós. Senhor, compreendemos que todo o bem provém do Senhor, que o Senhor é aquele que tem tomado os nossos corações, o Senhor é aquele que tem tomado a nós para fazermos a Tua vontade na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus, nos ajuda, protege e guarda a Tua palavra nos nossos corações. Que possamos compreender que a Tua palavra é Espírito e o Teu Espírito em nós vivifica a palavra. Glória, glória a Deus, aleluia. Senhor, visita o nosso coração. Alamanaia, Uria Salaia. Visita a nossa alma, visita a nossa casa, Senhor. Glória a Jesus. E nos faz sentir sempre essa Tua doce presença em nós. Pois sem Ti nós nada podemos fazer. E como disse o nosso irmão Pedro, dizemos nós também: para onde iremos, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Glória, glória a Deus, aleluia. Nos ajuda, Senhor, a crer mais e mais, e a ter intimidade contigo, para entendermos o Teu querer em nós. Nos dá mais um hino para encerramento do culto. Abençoa o jejum, abençoa a live da madrugada, a Santa Ceia, e ministra aos nossos corações a Tua doce vontade. É o que nós Te pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus, o Teu Filho, que bendito reina eternamente. Amém. Deus seja louvado. Amém, Jesus. Todos de pé, irmãos. Não podia ser outro hino, senão o hino 254,
para nós ouvirmos a voz divina, a voz de Deus no nosso coração. 254. Canta, irmão, canta pedindo a Deus: Deus, me dá compreensão da Tua palavra, me faz entender as Tuas coisas. Senhor, como Felipe o eunuco, Felipe perguntou: entende tu o que lês? Ele falou: como poderei se não tem quem me explique, quem me ensine? Vamos fazer assim: Senhor, ministre ao meu coração, me ensina, eu quero entender mais e mais das Tuas coisas. Glória a Deus. 254.
Glória a Deus, louvado seja Deus. Estendam as mãos para a gente fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A paz do nosso Deus, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, o conselho da palavra e a vida eterna estejam em nossos corações. Amém, Jesus. Boa noite, irmãos, Deus que abençoe. Daqui a pouquinho, então, à meia-noite, tem o início do nosso jejum através da live aqui. Eu vou estar junto de vocês. Deus que abençoe, a paz de Deus, até já.